E eu comecei a chorar e eu falei para Deus, eu digo, Senhor, é para me passar para o teu povo que o Senhor está me mostrando? E eu senti o meu coração queimar, né? Eu vi aquele missionário Flávio, aquele homem bem moreninho, que tem um perfil. Eu vi ele andando e ele ficava do meu lado. E eu olhava aqueles gritos de terror, irmãos, aqueles gritos de choro. Aí eu dizia assim, quem é aquele povo? Eu dizia assim, são os fiéis, são os que permaneceram até o fim. E eu continuava andando. Eu continuava andando naquela... E eu continuava andando, e aqueles dois homens, era como se eles tivessem cada um com o escudo na mão, em direção assim, como um soldado vai pra guerra. E eu chorava tanto, eu chorava tanto. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir sua atenção, meus irmãos. Fique no vídeo, vamos reagir a essa forte revelação com a irmã Regiane Marcel. Ouça aí, meus irmãos, é muito forte que você vai ouvir nesse vídeo. Graça e paz, povo de Deus. Eu tô aqui gravando esse vídeo, né? Já orei a Deus para perguntar ao Senhor ali, de joelho no meu quarto, se era para mim falar o que Ele me mostrou. E eu comecei a chorar e eu falei para Deus, eu digo, Senhor, é para me passar para o teu povo que o Senhor está me mostrando. E eu senti o meu coração queimar, né? Chegava dois, como fossem dois homens, um do meu lado, outro do outro. Era como se eu estivesse num lugar com muito verde. Era como se eu estivesse na beira de um açude, na beira de um lago. E chegavam essas duas vozes perto de mim e me entregava uma peça de roupa branca. E essa peça de roupa branca, quando eu pegava, que eu levantava, era como se fosse, era muito parecida com uma bata de padre. Eu creio que pode ser anjo do Senhor, eu não duvido. E eu tentava olhar para eles, eu não conseguia, eu não via rosto. Eu via que ele era muito alto, era como se ele tivesse 3 metros de altura ou até mais. E um deles dizia assim, veste a peça branca. E aí eu dizia assim, mas ela não vai dar em mim porque ela é muito grande. Ele dizia, veste, que nós te direcionaremos até um lugar que você vai ter que entrar dentro dessa água. E eu vestia aquela bata branca. Quando eu vestia ela, ela cobria as minhas mãos, ela cobria os meus pés. E eu entrava dentro daquela água, né, que era como se fosse um açude pequeno. Só que a água, ela era muito limpa, que eu conseguia ver aquelas areias, sabe, aquelas areias bem limpas no fundo daquela água. E eu saía andando dentro daquela água, vestida naquela bata, e aqueles dois homens, um do meu lado, outro do outro. Só que quando eu começava a andar dentro daquela água, eu olhava, escutava gritos, eu escutava som de buzinas, eu escutava choro. E quando eu olhava para um lado, eu via pastores que eu conheço, vestidos em sacos de panos de cinza. E eles tocavam um berrante, e as lágrimas caíam dos olhos deles. E eu dizia assim para aqueles homens que andavam do meu lado, eu conheço aquele pastor,
é para eles estar dentro dessa água comigo. Por que que eu estou com a bata branca e eles estão com a bata cinza? E os anjos ficavam calados. E eu dizia assim, eu quero saber por que que eles estão chorando. E eu olhava, eu via eles chorando em cima de umas pedras, como fosse montanha. E aí eu olhava, eu via muitas pessoas que eu conheço e até que eu não conheço, sentado em cima de umas pedras, como que ficasse no barranco daquele açude que eu estava dentro. E eu via aquelas pessoas tentando pôr o pé dentro daquela água, elas gritavam, deixa eu entrar. Eu quero entrar nessa água, eu preciso entrar nessa água. E eu dizia assim para aqueles homens que estavam do meu lado, pega lá na mão dela, e dizia, não, eles estão sujos. Eu dizia, mas a água limpa. Ele dizia, essa água não é qualquer um que vai poder entrar dentro dela. E eu olhava aqueles gritos de terror, irmãos, aqueles gritos de choro, de arrependimento. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Eu via muitos crentes como se eles estivessem assim, querendo entrar ali, para andar ali, para acabar o sofrimento deles naquela água. E eles não conseguiam colocar os pés dentro daquela água. E eu continuava olhando, e aquela voz daqueles homens que andavam do meu lado dizia, olha para trás. Quando eu olhava para trás, vinha aquela multidão vestido com a mesma bata que eu. Aí eu dizia assim, quem é aquele povo? Dizia assim, são os fiéis, são os que permaneceram até o fim. Foram aqueles que sempre honraram o nome de Cristo. E eu dizia, mas aquele povo ali prega, aquele povo ali louva. Eles são usados por Deus. Eles ganham almas para Jesus. Ele dizia, não. Eles não agradaram ao Senhor. Eles estavam tudo de farsa. Tudo era uma farsa. E eu dizia assim, não, mas aquela mulher ali é muito usada por Deus. A família dela toda é evangélica. Eles diziam assim. Muitos foram enganados. E eu dizia, mas Jesus pode dar uma chance para eles. E ele dizia assim, ele não pode entrar nessa água. E eu continuava andando. Eu continuava andando naquela água. E aquela água dava aqui na minha cintura. Eu dizia assim, eu vou me afogar. Ele dizia, vai não. Aí eu olhava, eu via muitos peixes. E os peixes passavam dentro das minhas pernas. Eu dizia assim, eles vão me comer. Ele dizia, não, eles são mansinhos. E eu olhava, eu via peixes de todo tamanho. Eu vi uns peixes grandes, muito coloridos, via peixe pequeno. Só que no meio daqueles peixes eu vi uma traíra morta. Eu vi um peixe, uma traíra morta no meio daqueles peixes tão bonito e grande. E eu continuava andando e aqueles dois homens, era como se eles tivessem cada um com o escudo na mão, em direção assim, como um soldado vai para a guerra. E eu ia andando, e aquele lago, ele se enlarguecia e ele crescia muito, 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 muito. E eu ia andando dentro daquela água, quando eu olhava, tinha multidão de gente ali dentro. Ele dizia assim,
olha para aquela banda e eu via muitos pregadores que têm fama, que as redes sociais têm milhões e milhões de seguidores. Eles não entravam naquela água. Eu dizia, diz para Jesus, deixa eu... E aqueles homens que caminhavam comigo dizia, eles jamais poderão colocar os pés dentro dessa água. Aí eu vi um pastor muito conhecido meu, e eu olhava assim pro lado, eu via a mulher dele querendo chegar até ele. Mas quando eu olhava aquela mulher, ela estava rindo dele, tocando aquele berrante e chorando. Ela não conseguia chegar até ele. E tinha alguns deles que ficavam com a cara no pó, com aquele saco de cinza. E eles choravam, mas eu não ouvia eles falar, eles só tocavam um berrante. Eles tocavam aquele berrante muito alto. E eu olhava e dizia, meu Deus, tanta gente que prega a tua palavra, Senhor. Deixa entrar dentro dessa água, dizia. Eu chorava tanto. E aqueles dois homens muito altos que me guiavam dentro daquela água, ele dizia, marcha. E eu via alguns servos de Deus que se aproximavam de nós. E quando a gente chegava num certo ponto, eu dizia, esse rio não tem mais fim. Eu quero sair dentro dessa água um pouco, eu estou com medo de me afogar. E aqueles homens diziam assim, aonde vamos te levar? Você não passará mais pelo que você tem passado aqui embaixo. E todo esse povo que está dentro dessa água são os que permaneceram fiéis até o fim. O galardão deles está na mão do Pai junto com o seu. E eu dizia, eu quero a minha família, porque eu estou sem ela dentro dessa água. Eles diziam, primeiro vai você, porque eles não quiserem andar no mesmo caminho que você andou. E eu fiquei imaginando, meu Deus, só eu estava naquela água, eu não via meus filhos. Eu não vi meu marido, eu só via muita gente, que muitos não dão nada por eles, mas agradam a Deus. Eu vi aquele missionário Flávio, aquele homem bem moreninho, que tem um perfil, eu vi ele andando e ele ficava do meu lado. Louvado seja Deus. Eu vi aquele homem dentro daquela água. E ele também estava com uma barba bem branca. Só que muitos não entravam naquela água. Muitos ficavam em cima de montanhas, tocando berrante. Outros ficavam sentados, tentando cair dentro daquela água. Mas eu ouvi ele dizer, tem uma mão que segura os meus pés. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Conserte o seu altar. Não seja uma farsa. Deixa quem quiser falar de você falar. Mas seja fiel até a morte, que Jesus diz o que? Dar-te-ei a coroa da vida. Então, fique com essa revelação que o Senhor me deu. Graças. Meus irmãos, estamos encerrando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção em nosso vídeo, em nosso canal.
Peço a todos vocês, não saia do nosso vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever, ativando o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que sair aqui no nosso canal, compartilhando o nosso vídeo com o maior número de pessoas, seus amigos e familiares, deixando também seu comentário abaixo do nosso vídeo. Isso ajuda muito aqui no nosso canal. Faça isso, meus irmãos. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Fique atento a esse aviso muito importante, meus irmãos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet e por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é para entretenimento do canal Notícias Gospel Online e para nossa página no Facebook. Obrigado pela atenção de todos.